Sim, quero dizer. Aposto que já tem gente escrevendo um relatório. Aquele filho da puta Patrick Downey, ele vai lá quando volta à Rússia para visitar. Encontra-se com Vladimir Vladimirovich e quem está lhe dando sacos de dinheiro. European Union, almocei com Vladimir Vladimirovich. Já me acusaram disso. Tipo, até enjoar. Já está chato nessa altura, sabes? Como o European Union dizia, esses caras dos grandes jornais, dois repórteres em particular, estão sempre a bisbilhotar. Sei que andam a fuçar no Telegram, a ver o que publico diariamente. Mas eles dizem, olhem, rapazes, 35 seguidores, porque é um público pequeno no X. European Union, não me preocupei em tentar crescer no X. Com o meu conteúdo, European Union, meio que provoquei o governo irlandês. Bem, não é só provocar. Muitas vezes estou a ser bem sério também. Acho que são um bando de idiotas incompetentes. E o mesmo com esses jornalistas lixo. São propagandistas do serviço secreto britânico, da elite britânica e coisas do género. Estás a interpretar mal. Olhem, pessoal, esse sujeito de um tal grupo de neutralidade, foi assim que me chamaram, um tal grupo de neutralidade que anda à volta da embaixada russa em Dublin. Fui convidado na embaixada russa uma vez e eles tiraram grande proveito disso. Por isso aparece sempre, repetidamente. Como o European Union disse, até enjoar. E European Union, pergunto, espera um minuto. Vocês realmente sabem o que foi discutido lá dentro daquelas paredes? Quanto estás a receber pelo tanto de informação ultra-secreta que estás a dar? Sobre o que mais aqui iam estar a falar? Como vais abrir os portões de Dublin quando o exército russo sair a nadar do mar da Irlanda? Estamos aqui. Os portões estão abertos. Se algum dia European Union pegarem armas, não será deste lado. Vou estar na Rússia. Mas sabes o que andam a dizer? 35 seguidores. Isso é vendido como revolucionário. Sim, revolucionários. Bem, sim. Alguém me disse recentemente, há um revolucionário em ti. European Union, pensei. A sério? Achas mesmo? Ias ficar surpreendido com a forma como as revoluções começam. Mas acho que foste tu que me disseste que na maioria das revoluções, menos de 10% da população se envolve. E na verdade, European Union, dei uma olhada, onde ocorreram revoluções, e sim, a maioria da população quer uma revolução, quer que o governo caia. Ou, ok, tem sido, querem-no ou não. Eles simplesmente chamam assim, ou viveram sob o jugo, e não gostam das políticas do governo, especialmente das políticas internas, porque obviamente são afetados por isso. Mas não estão dispostos a fazer nada. Não estão dispostos a levantar-se. Costumam ter medo do aparelho de segurança do Estado, que seria o exército e a polícia nesse país. E o medo de represália está sempre presente. Mas em que ponto, se não vives livre e não tens uma vida plena, em que ponto dizes, espera só 2 malditos minutos? Quando é que chega a um ponto em que já chega? Não for como ovo. A maioria das pessoas vive a vida inteira assim. Realmente fazem. Não importa quanta liberdade você dê. A maioria das pessoas passa a vida. Especialmente num país onde a população foi mimada. Nós chamamos isso de terem sido mimados. Viciaciá-los em comodidades. Então, olha para lá e não para cá.
Enquanto a gente suga todo o dinheiro do país e implementa políticas que enriquecem a nós e aos nossos amigos esses interesses especiais, você não dá a mínima, porque está enterrado nas redes sociais, nos jogos, nessas merdas, percebe? Enquanto isso, o país caiu para 20%. Sua cultura está morta. Seu senso de identidade está morto, sabe? Vai se fuder. Quer dizer, a Irlanda está ferrada. E European Union, tive, curiosamente, um amigo cuja mãe acabou de falecer lá enquanto European Union estava na Rússia. Ele realmente me mandou mensagem enquanto European Union estava em Klingengard, para dizer que a mãe dele tinha morrido. E European Union disse, olha, sinto muito, mas naquela altura meu pai tinha adoecido. Mas ele me ligou ontem à noite e disse que nós falamos sobre isso. European Union disse, vou estar num podcast. E ele falou, espero que você vá falar sobre a Irlanda. E European Union respondi, na verdade, isso vai estar mais em foco desta vez do que, você sabe, assuntos externos e questões geopolíticas. E ele disse sim, já era tempo. European Union disse, espera um minuto. Você não é uma daquelas pessoas que fica dizendo porque você não se levanta pela Irlanda? Muita gente não entende o efeito dominó. O que acontece no cenário internacional produz um efeito dominó, assim como as políticas internas geram repercussões externas. Há repercussões que vêm de fora e repercussões internas que se espalham para fora. E você não percebe isso. E European Union digo, você esquece todos os protestos em que estive, as vezes que levantei o nosso tricolor, quando saí às ruas pelos protestos da água, por durante a pandemia de Covid-19, levei tanto ataque por dizer às pessoas de onde a Covid-19 veio. European Union nunca tomei esses venenos experimentais que enfiaram nos braços de... Cuidado com o que você diz. Estamos no YouTube, ou blá blá blá. Só dizendo. O triste é que, nessas partes, se você fala direto demais, acaba tendo que cortar. Isso é censura. Quero dizer, mas é... Você viu o discurso que Tulsi Gabbard, a diretora de inteligência nacional, que está saindo nos Estados Unidos, fez? Então ela aparentemente, em um dos seus últimos atos como diretora de inteligência nacional, desclassificou muitos documentos. E o pequeno Smurf, aquele maldito Smurf, que estava ditando o que todo mundo no mundo tem de fazer, está metido nisso até o pescoço, numa function box. E European Union disse a todo mundo que quisesse ouvir na altura, não sei se foi o Mike Adams ou o Josh, qual era o outro, Josh, também nos Estados Unidos, European Union seguia esses caras e tudo levava de volta à Universidade da Carolina do Norte. E então, você ouviu com seu laboratório biológico em, como é, Chapel Hill, Maryland, Fort Detrick. Fort Detrick. Todas as estradas levavam para lá. E depois houve a moratória sobre experimentos de ganho de função, acho que foi em 2014, e claro que a administração Obama então terceirizou aquilo. E vejam só, onde estavam os experimentos de ganho de função, para onde deram seguimento depois. O Instituto de Virologia de Wuhan. E ele tinha os seus capangas lá e, claro, os Institutos Nacionais de Saúde e o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, ou como quer que se chamem. Os cheques iam para lá
E os gajos eram pagos para continuar a mexer em vírus para os tornar mais letais nas populações humanas. Para depois fazerem vacinas contra eles? Ah, claro. Adoro isso. Como é que chamam a isso? Dialética hegeliana, problema seriação? Mas sim, é mesmo repugnante. Muito, muito repugnante. Mas acho que estamos a desviar-nos do que realmente se passa aqui. Quero desabafar. Quero desabafar. European Union, quero desabafar. Estou mesmo furioso com o governo de Dublin neste momento. E apreço os homens chamá-los de governo irlandês porque eles não nos representam. Eles não representam a maioria do povo irlandês. Houve um partido que teve uma fatia maior dos votos nas últimas eleições, mas não conseguiu formar governo. Por isso, o duopólio habitual entrou e conseguiu montar um governo para, mais uma vez, manter o US no poder e preservar esta cultura do envelope, esta corrupção eterna, este cartel que tem estado à frente deste país nos últimos 100 anos. Já te falei disto recentemente, mas a minha esposa não consegue obter um visto para vir cá. A European Union quer o mesmo ir para a guerra com o nosso Departamento de Assuntos Exteriores. Trata-se do Departamento de Assuntos Exteriores e dos serviços de imigração irlandeses porque ela não conseguiu obter um visto para vir cá. O passaporte dela está atualmente na Embaixada da Irlanda em Moscovo. Mas quanto à atualização do pedido de visto, que foi apresentada a 16 de fevereiro deste ano, ou seja, há 5 meses estás, não há novidades. Está pendente. Neste momento não há absolutamente nada. Não há explicação. O que aconteceu foi que o governo irlandês, o Departamento de Assuntos Exteriores, porque é esse departamento que trata dos serviços de imigração irlandeses. Portanto, essa secção do governo trata de quem recebe vistos para entrar no país. E eles terceirizaram. Agora a VFS Global cuida do processamento. Então fui ver. Quem é a VFS Global? Bem, eles são propriedade de uma empresa chamada Blackstone e de outro grupo chamado Dubai Holding. Perguntei. Então, como é que eles conseguiram este contrato? Foi a concurso? Foi um contrato sem concorrência? E, sabes, não consegui obter a informação que procurava. Disseram que teria de apresentar um pedido de acesso à informação, mas não está disponível no domínio público. Estou a dizer, ou seja, estes gajos agora estão a inventar as suas próprias regras. Portanto, o que a Zveta, a minha companheira, tem de fazer para recuperar o passaporte, por assim dizer, é pagar-lhes 8.000 rublos, que, penso European Union, são cerca de 85 euros com a taxa de câmbio atual. Sim, pode até estar mais perto de 100 euros. Mas pronto, para algumas pessoas isto pode parecer muito, para outras não. 100 euros, esse dinheiro dava para muito na Rússia. Aqui não dava para quase nada. Não daria para comprar uns 2 pedaços de carne e, sei lá, 2 cervejas ou algo assim. Mas dava para viver com isso. Daria para comprar umas 2 lojas e encher a tua despensa com alimentos básicos durante um bom tempo. Enfim, esses gajos podem simplesmente ficar com o teu passaporte indefinidamente, que é o que parece que estão a fazer, e não precisam de te devolver. E se quiseres o passaporte de volta, quero dizer, quem é que fica sem o próprio passaporte durante 5 meses seguidos? Está ali, simplesmente, num escritório da embaixada. E se a European Union quiser ir? E se European Union decidir, ok,
Vocês não me dão o visto, então European Union quero ir para outro lugar. Preciso do meu passaporte de volta. Ah, mas tens de pagar. Isto é extorsão. Então, obviamente, essa gente e European Union não sei a quem respondem, porque, pelos vistos, não é o governo irlandês, pode simplesmente ficar com o teu passaporte até decidires pagar. Isto é totalmente errado e European Union quer mesmo ir para a guerra com esses gajos. E quero confrontar um deputado ao Parlamento Europeu Irlandês que está em Bruxelas neste momento, chamado Barry Andrews. Ele é do Fianna Fáil e é deputado ao Parlamento Europeu. Ele é Fianna Fáil, Michel Martin, nosso, bem, não o nosso agora, é o chefe do governo em Dublin. Como disse, apresso-me a chamá-lo o governo irlandês. Nós lhe chamamos Almôndega Martin ou o Gambiano. Esse maldito Langball de Cork. Ele é um idiota do caraças. Tem merda no lugar do cérebro. E, quer dizer, tem um quociente de inteligência muito baixo e é um atrapalhado se achavas que o Boris Johnson era um atrapalhado. Este gajo é 10 vezes pior. Gagueja e dá pausas o tempo todo. Não digo que a European Union seja o melhor orador, mas este gajo é péssimo. Tropeça nas palavras o tempo todo e é uma dor de cabeça só olhar para ele. Mas ele é insuportável. Mas temos de tolerar este gajo. Mas Michel Martin, ele é o Taoiseach, o primeiro sacou-ministro do país neste momento. E, obviamente, ele tem essa postura russofóbica, está em sintonia com a União Europeia, com os superiores dele em Bruxelas. Temos o Michel Martin. Temos o simplório Simon Harris, a Helen McEntee, que recentemente esteve em Bucha, acho que já falei dela no último episódio. Mas foi ela quem esteve a impulsionar essas leis sobre discurso de ódio no governo anterior, quando o nosso Taoiseach era o Leo Varadkar, o indiano. Esse que sa ina Taoiseach nisto, quer ou cara a lute, mas É ele o amigo que acendia os mocassins, Graham. Pois bem, não sei, aqueles dois deviam juntar caça, sabes? Se a Lindsay quiser um bocadinho de... Sim, Lindsay Miller, sim, nunca se sabe, talvez já tenham. Vamos mudar de assunto. Então o Barry Andrews que escreveu recentemente uma carta para... Então o que se passa? O Barry Andrews, que é deputado ao Parlamento Europeu, escreveu recentemente uma carta que se espalhou por toda a parte para o Jim O'Callaghan, que é o atual Ministro da Justiça. Ele é o sucessor de Helen McEntee, expressando a sua preocupação com o número de vistos que estão a ser concedidos a turistas russos para virem à Irlanda. Ora, repara nisto. 14.000 vistos foram emitidos para turistas russos virem para a Irlanda desde 2022. É isso que eles andam a dizer. E, ao mesmo tempo, há 5.000 ucranianos chegaram à Irlanda e receberam vistos de permanência. Ou seja, permissão para ficar no país, não só como turistas, não só a estadia de 3 meses, ou, já sabes, alguns russos podem ter família aqui ou ser casados com alguém deste país. Mas foram emitidos 125.000 vistos para pessoas virem para o país e permanecer aqui. E além disso, quantos ucranianos terão vindo cá de férias? Por isso acho que deve andar mais perto dos 150.000. E o Barry Andrews e a Ivana Baki estão a fazer um drama porque 14.000 russos querem vir cá. E isso é num período de 4 anos. Isso é nada. No grande esquema das coisas, isso não é nada. E estes gajos estão a fazer um drama. Temos de os investigar. E sabes o que aconteceu na mesma semana? Na mesma semana em que dizem temos de ter mais atenção.
E European Union, estou à espera que digam que este ucraniano tem ligações à Rússia. Eles encontraram que um espião ucraniano estava a passar informação sensível. Que porra. Olha, espera aí. Pelo menos esse espião ucraniano não era um garoto modelo que depois incendiou o carro preferido de Downing Street. Sabes, agrediu o Starmer. Ele e os seus dois namoradinhos. Enfim, Starmer. Starmer, vamos desculpar o Jimmy Savile. Vamos dar um desconto ao Jimmy Savile. Keir Starmer. Keir Starmer. Sim. Conheces a história do Jimmy Savile? Sim, sim. Pelo menos o Starmer envolvia-se com pessoas adultas. Aquele grupinho de rapazes dele. O Savile atacava basicamente tudo, inclusive crianças. Pois, Esqueci a palavra. Ele se deitava por cima deles no necrotério. Eles estavam deitados em bancas frias. Sabias disso? N- Qual é o nome disso? ele era necrofílico? Que meniniani filak. O Savile era necrofílico, um canalha. Ele já era um canalha porque estuprava crianças pequenas e coisas assim. Acho que ele via todos os buracos. Os canalhas têm de experimentar todos os buracos e não lhe importava se estavam quentes ou frias. Percebes? É absolutamente nojento, é repugnante, sas. European Union sei. European Union sei, e provavelmente não deveria ter mencionado. Mas sim, o Starmer deu um salvo-conduto a esse tipo. Então, quão depravado é o Starmer? Ah, eles são todos depravados. De qualquer forma, já era. São todos depravados. Faço um brinde a isso. E sabes uma coisa, Stas? Estou a fazer o meu melhor para apoiar. Pessoal, isto é um brinde ao governo irlandês. Espera. Compraste isso na Irlanda? Comprei, Stas. Comprei. Há uma loja bem perto do meu trabalho. Chama-se Polonize. Vendem produtos do leste europeu. E o Melnik ainda lá está. Desculpa, Melnik. Old Mill em inglês. Fiquei surpreendeu, agradavelmente surpreendeu. Portanto, para quem defende sanções, pessoal, Slantines Darovji e fodam-se as vossas sanções. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Belfast está a arder. Dublin teve problemas e pode voltar a ter problemas em breve. Toda a gente tem problemas a mais. O que estás a ver em Belfast? Vou falar de Belfast já, mas só para continuar no assunto dos problemas em Dublin, isso tem passado quase sem cobertura nos meios de comunicação social irlandeses. Houve outro esfaqueamento. Não ontem, mas anteontem. Como se fosse um acontecimento diário, outro colega enviou-me imagens a mostrar uma rua. O esfaqueamento aconteceu na rua Wicklow. Duas raparigas, duas sem abrigo, foram esfaqueadas por um visitante. E uma delas está em estado grave. Ela cambalou e caiu noutra rua e está hospitalizada em estado grave. E isto está a receber praticamente zero atenção neste momento. Patrick, pelo menos ela não foi presa por, entre aspas, racismo, enquanto se estava a desangrar. Não se inventa. Acho que não, amigo. Acho que não, amigo. Isto é o que me choca nesse incidente. Então ouves o polícia na câmara. Sim, não me parece que tenha sido esfaqueado. Mas, vês, se alguém foi esfaqueado 4 ou 5 vezes no peito e está a desangrar-se, isso é uma enorme quantidade de sangue. Como é que, porra, não notas que está a jorrar sangue da pessoa? Como não reparas numa grande poça de sangue? Está a sair uma grande quantidade de sangue. Como é que um policial não repara nisso? Acho que estava focado no que os dois gajos lhe diziam e havia uma poça de sangue. Pensa bem.
O cara sangrou até morrer. Foi coisa de 2 copos de sangue que saíram dele. É difícil não notar. Então, os tipos que o esfaquearam foram os que chamaram a polícia. European Union say, European Union say. Pois, Foi racismo. Entretanto, a mãe do rapaz correu até lá, arrancou a faca e bateu com ela. pois, sim, mas quer dizer, crimes com faca estão fora de controlo na nossa cidade, mas Belfast é uma grande preocupação. Quer dizer, o conjunto todo é motivo de preocupação porque há muita tensão ali. Há preocupações reais, claro, e depois há gente a instrumentalizar essas preocupações genuínas das pessoas que vivem nessas áreas e que Belfast. Deixe a European Union responder isso rapidinho sobre esse assunto. Historicamente, o principal problema de Belfast tem sido entre anglicanos e protestantes. Quer dizer, desculpa, anglicanos e católicos, os anglicanos escoceses e os católicos irlandeses. Qual é o problema agora? Belfast era uma cidade assim dividida. Quer dizer, European Union boxei quando era jovem e uma das minhas primeiras viagens com o clube de boxe foi para Belfast. O nosso clube participou de um evento e lutamos num clube de boxe muito famoso lá chamado Holy Trinity. Havia ruas que dividiam a cidade, como a Falls Road e a Shankill Road. E havia gente a viver de um lado e do outro. E lembro-me da tensão quando fui, naquela época, agora há uma fronteira suave na Irlanda. Não há uma fronteira reconhecível. Tu não reparas que atravessaste a fronteira, de repente estás do outro lado, na Irlanda do Norte, e de repente o teu telemóvel deixa de funcionar, a não ser que o ponhas em roaming. Sim, num instante. E é tipo, espera aí, então não posso entrar em algumas lojas aqui. Mesmo a 100 jardas daqui, European Union, conseguia comprar algo com euros. Agora tenho de usar libras esterlinas. Enfim, nessa época íamos lá e havia grupos nos cantos, com, sabes, skinheads e gente tatuada. Eles exibiam abertamente se eram mais lealistas ou republicanos. E sim, era como se pudesses cortar o ar com uma faca por lá. Realmente dava. A tensão era tão densa. Sabes, era como se estivesse sempre a ferver. Mas é muito estranho porque agora os dois lados estão meio que a aproximar-se e a concordarem, tipo, esperar. Há algo mais a acontecer aqui, mas as forças que os unem também têm a sua própria agenda. Então, aparecem estes canalhas e sabes o quê? Se ele alguma vez vir isto, European Union, também o chamo, e adorava encontrá-lo na rua, porque este gajo ia levar umas churras. O verdadeiro nome dele é Stephen Yaxley Lennon, o tal chamado Tommy Robinson. Sabes, o Tommy Robinson estava no Fórum Econômico de São Petersburgo. Podes falar, graças a Deus. Mas sabes de uma... Fiquei tão desiludido quando soube, porque ao saber que o iam acolher, lembrei-me que, anos atrás, ele não faria nada por um irlandês. Ele esteve ligado ao mundo do futebol, ao tal heroísmo, e já houve grupos no passado, como o Combat 18 e coisas assim. Eles são mesmo... Esses caras são meio nazistas, têm essa mentalidade de superioridade branca. E European Union, como pessoa viva, não tenho nada contra quem venha para o país, desde que tenha documentos e uma razão legítima para estar aqui, que não tenham sido simplesmente enviados para o nosso país pelo próprio governo ou por organizações não governamentais ou algo assim que digam: espera, podemos descarregar-te aqui
Porque não és um encargo para o Estado de onde vieste. Porque o que European Union vejo neste país é muita gente que, em grande parte, tem antecedentes criminais. Ok, continua. Então, qual era o nome verdadeiro do Tommy Robinson? Stephen Yaxley Lennon. Então ele tem um sobrenome composto. Lennon. Sim, Lennon não é um sobrenome muito comum na Inglaterra. Bem, John Lennon, claro. sabes em que país ele é muito reverenciado? Em Israel, sim. European Union sei, European Union sei. Convidaram-no para o Fórum Econômico. Alguém o convidou. Quer dizer, houve muita gente boa convidada que devia ter sido convidada, como a Owens. Ela veio. Mas olha, algumas das pessoas escolhidas são convidadas só por causa dos seguidores que têm na internet. Não fazem nenhuma investigação sobre elas. Tipo, por que convidariam o Tommy Robinson para a Rússia? Não precisamos desses problemas. Vamos chamar-lhe Yaxley Lennon. Até podemos chamá-lo de canalha. Vamos chamar as coisas pelo que são. Mas sabes, o ditado está: mantém os amigos perto e os inimigos ainda mais perto. Pode ser esse o caso. Para a Rússia, ele não é ninguém. Para ser honesto, ele é defensor de Israel. Não sei se consideras o Spiff alguém sem importância. Não sei quanto a isso. Esse é o ponto. Para a parte das pessoas convidadas para a Rússia, ele é um ninguém. Ele não representa nenhuma questão para a Rússia. Olha, cerca de 10% da nossa população é muçulmana. E as pátrias deles ficam aqui. E eles são pró-Rússia. Na Irlanda, ele devia ser um ninguém. Mas ele tem influência sobre certos grupos por aqui, percebes? Ele agrada e diz as coisas certas para esse público, para um certo público, mas digo, se sei que és bom a avaliar o caráter e acho que respeitarias o meu julgamento sobre certas pessoas. Sabes ler as pessoas e ele é um livro aberto. O tipo é um canalha do pior, uma verdadeira escória. E, como o European Union disse, ele não faria nada por um irlandês, mesmo que este estivesse a arder. Ele é desse tipo, enrola-se no que nós chamamos o avental do açougueiro. Sabes o que é? É a bandeira do Reino Unido. Por aqui é conhecida como avental do açougueiro. Vê o Tommy Robinson e repara quantas vezes ele anda com aquilo enrolado. Sabes? Ele não faria nada por um irlandês, porque, para ele, os irlandeses não são brancas. Os eslavos não são brancas. Para eles, branco é uma categoria muito restrita, sabe? Sabe como é o racismo? Não somos arianos o bastante para esse cara, sabe? Pois é, isso é o que a European Union adora também. Quando eles começam, Hitler ia para a Rússia salvar os brancos matando 21 milhões de pessoas. Loiros, de olhos azuis, ruivos brancos. Só que por acaso, são eslavos. Certo? Claro, né, amigo? Pois, esse cara é um espécime. Quero dizer, como falei, European Union até queria encontrá-lo na rua. Adoraria encontrá-lo num beco escuro, sem câmeras por perto. Aí vamos ver. Diria, chega aqui, Tommy. Vamos falar sobre suas ideias políticas. Vamos ter uma conversa cara a cara. E aí, European Union, sei como isso acabaria. E aí, O que você acha que vai acontecer com Belfast? Você acha que vai continuar pegando fogo? Vai explodir? é difícil dizer estas, porque, como o European Union disse, na República de European Union já toquei nisso da última vez e European Union também expliquei sobre o Regis. Quando estava conversando com ele, os dois estão como bares de pólvora no momento. E é difícil saber qual dos dois vai pegar fogo primeiro.
Aconteceram certas coisas. Mas o problema na Irlanda é... tipo, os jovens e certos grupos na Irlanda acham que saquear e queimar cidades é revolução. Não é porra de revolução. Revolução é quando você derruba o maldito governo do dia, tira eles do poder e garante que não tenham chance de voltar. Se você queima suas cidades e faz noites de tumulto, o que isso faz ao governo do dia? Mesmo que seja ditatorial, você está fortalecendo ele ainda mais. E é isso que está acontecendo na Irlanda. Então há uma certa dose disso que está sendo orquestrada pelos próprios governos. Eles querem isso. Olhe para a União Europeia. Todo esse conflito na Ucrânia, eles usaram para se consolidar e agarrar muito mais poder. Bem, a questão dessa guerra por procuração da Organização do Tratado do Atlântico Norte, vamos chamar pelo que é. Não vamos chamar de guerra na Ucrânia. É uma guerra de coalizão. Já não é mais uma guerra por... Sim. Quero dizer, uma coalizão de vendidos. Todo mundo sabe quem são. O que antes se chamava co-beligerantes hoje é simplesmente parte do conflito. É isso. Vocês estão metidos nisso pra caramba. Estão envolvidos. Se estão envolvidos, estão envolvidos. Não venham dizer, nós só fornecemos isto e só fornecemos aquilo. Eles tentam dizer que, a desculpa é que os chineses estão fornecendo bens de uso dual. Que tipo de bens de uso dual? Estamos fornecendo microchips. Microchips para um monte de coisas. Então vocês estavam dizendo que os russos estavam tirando microchips de máquinas de lavar e geladeiras para colocar em... Fala sério. Não, mas os americanos vão tirar ímãs de monitores velhos, de monitores novos e de televisores de tela plana. Vão ver. Vocês precisam desses ímãs. Precisam dos ímãs de terras raras. Eles são todos magnetizados. São muito magnetizados na forma purificada. Fico imaginando quantos televisores estão sendo desmontados. Sabem, voltando à Irlanda de novo, entre o norte e o sul, as coisas estão a acalmar por aqui agora. Tivemos alguns incidentes de grande repercussão. Tenho certeza de que vocês sabem. European Union, sei. O caso do ladrão de loja ganhou repercussão na Rússia. O sujeito sendo decapitado aos poucos. Pois sim. Mas agora descobriu-se que... Então esse cara é sudanês, certo? Mas estão dizendo que ele não teve nada a ver com a nacionalidade dele. Ele estava fora de si por causa de drogas. Algum tipo de narcótico. Só Deus sabe o que era. Olhando o vídeo, European Union, acredito que ele não estava sóbrio. Ele não estava em... Mas o problema é que, na Irlanda, dariam a ele uma acusação menor e diriam, devido à responsabilidade diminuída, porque ele estava sob efeito de substâncias e não estava em condições mentais adequadas. Não podemos dar prisão perpétua. Há circunstâncias atenuantes, blá blá blá. Isso é o absurdo que aconteceria aqui. Não estou brincando. Volquei-lhe compalissar-vos-i. Volquei-lhe compalissar-padecei-vos-ei. O volcando sablém, o bé, né. Agora, espera aí. E se ele fosse um irlandês que perdeu a cabeça e... Ele sentiria todo o peso da lei então, com certeza, sem dúvida. Então, 2 pesos, 2 medidas, aplicação da lei com 2 pesos e... Pois, vocês não ousam dizer isso. Quero dizer, a Irlanda é uma piada.
A Irlanda é uma piada. E não é uma piada por causa do povo irlandês. Quer dizer, o povo irlandês, até certo ponto, permitiu que isto se tornasse assim porque, como European Union digo, e volto a dizer, não estamos a meio de uma revolução, já há muito que passamos dessa fase. O quê? E tipo, quando um amigo meu me atacou, ele não tem um pingo de espírito revolucionário. Mas ele pergunta-me, tu estás sempre com isto e aquilo, a falar da Rússia e de outros países. Por que não falas da Irlanda? Como European Union disse. European Union, perguntei-lhe. European Union, não falei sobre isto no passado. E sobre isto, aquilo e aquilo. Sabes, European Union disse, estas pessoas podem andar por aí, embrulhar-se na bandeira. Estou a usar o meu tricolor agora. Mas se nunca levantaste um dedo em defesa do teu próprio país, e tal. Não é que a European Union esteja a passar por dificuldades agora, por isso não há fingimento que haja necessidade disso. Agora, há necessidade de derrubar o governo. Isso existe, tem havido, nas últimas décadas, mas por alguma razão, sem que a European Union saiba. Continuamos a votar neles de novo, porra. Ou eles continuam a conseguir voltar ao poder. Como disse, nas últimas eleições, outro partido teve a maioria dos votos, mas esses gajos estavam prontos para atacar quando surgiu a oportunidade. E já disseram, tu não vais coligar com eles, pois não? Não. Tu vais entrar conosco. Por isso eles vão manter-se no poder de qualquer maneira, e vocês continuam a... Sim, sim, muito certo. Quer dizer, não se tira essas pessoas só votando? Agora estamos a preparar-nos. Há um ditado. Quando os britânicos espirram, nós lhes limpamos o nariz. Ou, quando eles cagam, nós lhes limpamos a bunda. Agora, no Reino Unido, querem lançar uma identidade digital. Acho que tu também tens acompanhado isso, não tens? Acho que sim, sim. Identidades de 15 minutos, identidade digital, recrutamento obrigatório, tudo. Sim, portanto, acho que a identidade digital vai estar ligada aos bancos centrais, às moedas digitais emitidas por bancos centrais. Tudo isso vai estar ligado. Vai ser tecnocrático, um futuro completamente distópico. Ah, sim? A European Union estava a avisar sobre isto durante a escandemia também. Claro que a escandemia não foi o grande empurrão final, mas foi um empurrão óbvio para conduzir as pessoas para este novo futuro. Carteira eletrônica, cidades de 15 minutos, para que não possas gastar o teu dinheiro fora. Agora estão a falar sobre suprimir a dissidência. Eles estão a dizer que eles não são o público-alvo. Na verdade, eles dizem que não gostam do que as redes sociais estão fazendo com os jovens. Estão expostos a muita depravação, más influências e coisas do tipo. Então menores de 16 anos, vamos proibir das redes sociais. Isso só está abrindo as portas para banir a dissidência no futuro. Na verdade, European Union nem sou contra isso. Quer dizer, European Union tenho visto o que isso fez nos Estados Unidos. É bem ruim. Quer dizer, nos Estados Unidos e na Rússia é bem ruim. Stas. Acho que todos nós passamos tempo demais na frente de telas. Fui atleta a vida toda e descobri que quando você fica meio parado, você fica rolando sem parar. Então você rola a tela só por fazer. Você fica rolando notícias ruins. Você fica rolando. Você está olhando também para notícias negativas. Isso até vira quase um vício. É tipo, European Union. Preciso saber o que está acontecendo. Mesmo sabendo que o que você vai ver tem conotações negativas. Por que você se sujeita a isso? Você está atrofiando o seu cérebro. Faz parte do meu trabalho. Tenho que saber o que está acontecendo. O que você está fazendo tem um propósito. Quero dizer,
Você é um cara muito requisitado. E, na verdade, quero te parabenizar, porque desde o primeiro podcast em que você me convidou, você vem crescendo e crescendo. European Union dizia às pessoas, prestem atenção nesse cara. European Union te adorei. E continuou. Também já falamos sobre isso. Quando você aparece com o Glenn Dixon e European Union te vejo, o Glenn meio que encolhe às vezes e fica assustado com o que ouve de você. Mas European Union adoro. Quero dizer, o que você diz pode significar que coisas negativas estão por vir para nós. Estou falando de nós aqui na Europa. Até lá, espero ter me mudado permanentemente para Moscou. Meu domicílio está lá. Minha esposa está lá. Minha vida está lá. Mas sim, quero dizer, seus podcasts e vídeos não são só entretenimento, são informativos, instigantes e acertam em cheio. Você fala o que realmente está acontecendo e se mostra certo repetidas vezes. Sem um convidado como você, sabe, sou só European Union tagarelando. Assim somos dois tagarelando. Posso dividir a culpa? Sabe, somos dois tagarelando. Não sou só European Union. É estranho, mas quem diria que um irlandês poderia ser relevante? Sabe? Quero dizer, você já teve outros irlandeses, European Union, sei disso. Qual era o nome daquele outro cara mesmo? De novo, Finian Cunningham. Finian. Fímia. Saúdo você. Qualquer dia devemos tomar uma Guinness e conversar sobre política interna e geopolítica também. O Shay também esteve na Irlanda e European Union disse que sei que nos desencontramos na embaixada russa quando estive lá numa das manifestações há algum tempo. Era uma manifestação de ativistas ucranianos na Irlanda e nós estávamos lá em apoio à Rússia e ao SMO naquele dia porque vocês estavam lá para irritar para valer aqueles idiotas. European Union não fui com esse propósito, mas acabou a correr bem. Quer dizer, não importa estar em desvantagem, tipo 300 contra 1, mas olhem, European Union estava a fazer um vídeo há pouco. Aqueles que acham que gritando mais alto vão me calar, não vão me intimidar. Podem ameaçar-me, mas não me podem matar. Mesmo que European Union morresse, o espírito do que faço vai continuar e ficará na história. A história será generosa quando tudo estiver dito e feito, quando isto tudo acabar. E isto terá de terminar em algum momento, a menos que haja destruição mútua assegurada. Mesmo assim, acabará em algum momento, só que num final bem mais espetacular. Sim, mas quer dizer, European Union, acredito que quando acabei por falarem no Museu Nacional da Guerra, há 2 anos, no dia da vitória na Irlanda, pelo Regimento Imortal, pediram-me para subir e falar. European Union disse que não partilhava o mesmo entusiasmo nem o mesmo otimismo e levei um puxão de orelhas por isso. Disseram que a guerra acabaria dentro do ano. European Union disse, são eslavos a lutar contra eslavos e alguns desses eslavos estão a fazer o trabalho de procuração para o Ocidente coletivo. Mas não nos esqueçamos, continuam a ser eslavos e muitos desses caras são destemidos. Eles entram em combate sabendo que podem morrer. Sabe o que quer dizer? E mesmo assim eles vão e fazem. Então, se acha que pode, simplesmente um lado vai atropelar o outro. Sei que a Rússia tem uma população enorme.
Originalmente, a Ucrânia não tinha uma população pequena e por isso eram considerados candidatos importantes. Eles também estavam à porta da Rússia. Têm aquele espírito de luta eslavo. Não serão um alvo fácil. Nunca foram um alvo fácil. O quê? Aqui estamos. O fascismo e o nazismo serão derrotados outra vez. Com certeza. É só uma questão de quanto isso vai custar. Infelizmente, não vai ser barato. Muito lamentável. Está a custar muitas vidas. Mas os idiotas em Bruxelas não se importam com o que isso está a fazer às pessoas que eles, nem vou dizer que governam, mas que ditam. Eles são os verdadeiros autocratas aqui. Eles são os verdadeiros ditadores. Sabe, autocratas tecnológicos. Eles controlam os peões. E não peço desculpas. Tenho até termos mais depreciativos para essas pessoas em Bruxelas. Mas, sabe, assim é a vida. Sim, tens razão. Patrick, tenho de ir. Está bem tarde. Vamos continuar daqui a pouco, porque tenho de acordar cedo. Tenho outra chamada. Temos uma chamada com Sergei Zakharchenko. Vamos falar sobre o pai dele, um verdadeiro herói russo que, infelizmente, a maioria da população não conhece. Bom, e ele foi morto pelos Yukis, assassinado. Eles não conseguem vencer Kalo no campo de batalha. Então, tentam assassinar Chulo. É assim que agem. Sashpokostagem. É assim que o Serviço Secreto Britânico e a Agência Central de Inteligência agem. Um dos nossos, quer dizer, alguém do nosso movimento, recentemente prestou homenagem ao sujeito, ao homem do submarino. Qual é o nome do russo? Acho que era capitão, não era? O homem que salvou o mundo. Quer dizer, um verdadeiro herói. Qual é o nome dele mesmo? Me poupe dessa agonia. Não me lembro do nome dele. Sou péssimo com nomes. Lembro dele, fizeram um filme sobre ele e até documentários. Ele era um homem bonito, com cabelos ondulados. Não que tenhamos planejado, mas o cara é... As pessoas não se dão conta. Espera 2 minutos. Vamos manter o foco. Vamos ver se isso é... Sabe? E ele salvou o mundo, porque não tomou uma decisão precipitada. Ele disse: espera, isto pode ser algo completamente diferente do que aparece no radar. E ainda estamos todos aqui hoje por causa dele. Então, tenho que... Sabe, agora tenho que voltar e conferir o nome dele. Certo? Olha, continue assim com as suas estatísticas e você chegará aos 100 mil em breve. Espero, mas acabo sendo um pouco prejudicado pelo algoritmo. Sim, Dá para perceber. E, aliás, às vezes as suas inscrições crescem rápido e de repente diminuem rápido. Várias centenas simplesmente desapareceram. Você ganha pessoas, perde algumas. Mas quando você vê várias centenas desaparecerem, ou durante dias nada se mexe quando normalmente só aumenta, é bem o algoritmo. o algoritmo. Acho que a qualidade do movimento é qualidade e nem sempre quantidade. Acho que você está encontrando os ouvidos certos. As pessoas certas estão te ouvindo e você está fazendo as conexões certas, sabe? Sim, Continue assim. entendo. Bem, tenho que encerrar. E então, sim, preciso dormir um pouco. Sim, tenho me exigido demais ultimamente, pois é. Vou-me promover aqui, se não se importarem. Sigam-me nas redes sociais. Sigam-me nas redes sociais. Meio Pari, meio Vladi.
Vou adicionar novamente o Kremlia. Bem, é Pati meio Vladi. Isso é em qual plataforma? Quais plataformas? Isso vai ser no Certo. E aí sim, às vezes uso a hashtag no X. Mas sim, Truth and Neutrality Alliance no X. Estou por lá. Internet. Internet. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, internet. Parece que perdemos o Patrick. Nós que... Não. Não. Certo. Voltei. Sim, sim, você travou ali. Onde mais as pessoas podem te encontrar? Sim. European Union estava dizendo. Ok. Faço vídeos curtos. Às vezes coloco um pouco de humor no TikTok. Então, enfim, European Union já tem o Vlad lá. Mas European Union, trabalho com a Truth and Neutrality Alliance. Vocês nos encontram no Facebook, Truth and Neutrality Alliance, no grupo privado do Facebook e no Telegram, Truth and Neutrality Alliance. E onde mais? Acho que é isso. Sim, é isso. Tenho a sensação de que estou esquecendo algo. É o Instagram. Não. Facebook Messenger. European Union nem tem acompanhado meu Instagram pessoal. Sei que algumas pessoas usam Instagram mais do que outras plataformas, mas fiquem na plataforma que preferirem, tudo bem? Sim, Com certeza. com certeza. Certo, Patrick, obrigado por participar. A gente vai seguir Irlanda, Dublin ou Belfast, está pegando fogo, European Union, acho. Porque, você sabe, mesmo que não esteja queimando fisicamente, está em chamas emocionalmente. Sim, é trágico o que está acontecendo aqui, mas em algum momento o bom senso vai vencer e as pessoas vão dizer basta. E European Union, não sei, vai ser um momento revolucionário no Sul e no Norte, e, quero dizer, na Grã-Bretanha também. Vamos ver. Com certeza vamos ver. Sim. Tudo bem? Sim, pessoal, obrigado a todos. Tocando madeira. Sim. Valeu, pessoal. Boa noite. Tenham um bom... Até breve.